Eu falei sobre o meu parto, né? Sobre a gestação, que eu não tive dor. Então, eu vou contar sobre a minha gestação. Em 2005, eu fiz a jornada dos 40 dias, eu estava gestante. Né? Com 90 dias depois, eu tive meu filho. Então, eu fiz a jornada dos 40 dias em 2005. E eu descobri que eu estava gestante. Eu estava entrando no 5º mês. Eu fiquei 4 meses, eu já estava grávida, eu não sabia. Tava tomando remédio mesmo assim, na época que disse que os remédios eram de farinha. Foi quando eu engravidei. Então, quando eu descobri que tinha uma vida dentro de mim, eu me preocupei primeiro em mudar aquela vida e depois em eu me moldar e me educar para ser uma mãe aos olhos de Deus. Então, eu dizia como eu queria meu filho, eu conversava muito com Deus e eu dizia como eu queria meu filho, como eu queria minha experiência no parto. Eu botava sempre na minha mente que ia ser rápido, ia dar tudo certo, que não ia ter dor, que Edgley vinha com muita saúde. Então eu desenhei ele do jeito que ele é. Eu só esqueci de algum emocional de entrar na mente dele. Mas quando eu percebi, eu disse, pai, o Tono me alertou disso, olha, eu não tirei porque eu dizia assim que eu queria ele exatamente como o pai, a cor, a altura, tudo assim, tudo comportamento. Eu queria ele todo não perfeito, mas a vontade de Deus. Eu queria ele todo na vontade de Deus. E aí eu fui mudando ele. E aí eu também pensei que eu tinha que me moldar para ser uma mãe de verdade, para ter todo cuidado com ele, para ser um exemplo. Então eu já tinha, né, uma identidade, um caminhar diferenciado, mas eu quis mais todo cuidado, né, para ele, porque ele era a minha experiência da ação, da relação, né, do amor de Deus. E aí, quando chegou a semana de dar à luz, eu fui para consulta na sexta-feira. Ela me falou, ó, você vai entrar em trabalho de parto esses dias. Se não acontecer no final de semana, na segunda-feira eu quero te ver. Então eu fui para consulta sexta e já deixei a consulta marcada na segunda-feira, às 9 horas da manhã. E ele nasceu às 9h20 da manhã, na segunda-feira, no dia 4 de julho. E aí, no domingo, o pai dele é cantor. E aí, eu fui pra festa com ele tava lá cantando. E eu fiquei lá,
me deu uma vontade de tomar uma Malzebia, que é uma cerveja preta. E ele não queria deixar eu dizer, mas eu quero. Aí ele deixou, eu tomei uns goles, sabe? Ele encheu o copo, não encheu o copo, mas o copo logo sumiu. Foi só mesmo para matar a vontade. Que eu não tomei uma cerveja, né? Eu tomei só acho que uns dois goles, né? Para poder matar a vontade. E aí terminou ali, ficamos ali, fomos para casa. Chegou em casa, tava preparando alguma coisa pra gente, que chegou em casa às 10 horas da noite, 10h30, 11 horas. Eu tava preparando alguma coisa pra gente comer, eu tava na cozinha e eu senti o meu corpo estremecer. E eu dei um grito assim. Aí ele fez: o que foi? Eu fiz: Edclen encaixou. E a partir dali eu comecei a observar o tempo. E aí fui observando o tempo. Não sentia dor, mas sentia uma agonia na barriga. Aí comecei a controlar, né? A notar, a observar o tempo da contração. E aí eu falei, ele fez: vai ligar pra médica? Eu falei: não, de manhã liga. Aí deixa amanhecer. Aí fiquei a noite toda, ele cochilava, acordava, via se eu tava bem, eu não dormi. Preocupada, né? Mas assim, de acontecer alguma coisa e eu cochilar. Então, eu fiquei ali acordada e levantava, ia na sala, voltava, deitava um pouquinho até amanhecer. Quando amanheceu, a gente ligou para a médica. Quando eu liguei para ela, ela falou: acabei de chegar da emergência. Eu vou tomar um banho, vou me alimentar e volto. Vá para o hospital agora. Se arrume e vá para o hospital. E eu não levei nada para o hospital, porque sabe essas experiências, as informações que você tem das outras pessoas, que as outras pessoas, elas vai e volta, vai e volta, vai e volta, porque a dor ainda não chegou no tempo. Eu não tinha dor nenhuma, eu disse: não vai ser agora, vai mandar eu voltar para casa. Aí eu fui. Quando chegou lá, fiquei lá esperando a médica. Eu cheguei às 6h30. Quando eu cheguei, estava lá um caso de um menino que tinha se entalado. O menino estava com a moeda aqui atravessada. Só tinha um fiozinho respirando. Eu vi o raio-x da moeda. A mãe assim no balcão mostrando. Raio-x estavam lá internado tentando tirar a moeda do menino. Que o menino engoliu a moeda. Eu, misericórdia, Deus, que o Edclen nunca bote nada na boca. E ele nunca botou mesmo. Aí a médica chegou, preparou a sala, me chamou. E quando ela fez o exame, ela disse que eu já estava em 8 de dilatação, eu já estava em trabalho de parto. Já me levou para sala, só avisou o pai: ó, ela já está em trabalho de parto, ela já vai para a sala de cirurgia. E aí ele foi providenciar, buscar as coisas e tudo. Aí ligando, todo mundo trabalhando, todo mundo indo pro trabalho, né? Já tava trabalhando, né? Já tava no trabalho, o horário que ligou. E aí uma prima minha foi lá ficar comigo. Ele foi em casa buscar as coisas. E aí entrei na sala com duas enfermeiras, a médica e o pediatra. Pronto, rapidinho a Edclen nasceu. Não deu trabalho. Ela ficou com a mão na minha barriga. Que ela disse que quando fizesse as contrações, ela falava para poder fazer força. Ela ficou com a mão na minha barriga. A enfermeira ficou alisando meus cabelos e me acalmando. E ela ficou com a mão na minha barriga dizendo: ó, quando vier a contração, você faz uma força. Não precisa gritar. Quando você grita, a criança sobe. Então dificulta o parto, porque a criança quer sair e a mãe grita, a criança volta. Aí eu não dei nenhum grito.
Nenhum grito, não tava com dor. Só senti um mal-estar, que eu tava com fome, mas ela me botou no soro, passou. E aí foi, aí Edgley, ela fez, tava com a mão na minha barriga, eu fui fazendo a força, aí depois ela fez, ó, ele já curou, com uma força só ele sai. Aí ela faz uma força grande que ele vai sair de primeira. E assim foi, ele já saiu gritando. Já saiu gritando, já saiu chorando. E aí quando ela tava o pediatra pegou e já levou. E aí ela tava ali, né, terminando, fazendo a limpeza, me costurando. Aí ela falou, se todo parto fosse igual ao seu, meu Deus. Eu tive um parto tão difícil de madrugada. Eu tava tão desgastada. Eu pisei o pé em casa, você ligou e eu disse, Deus, é com você agora, porque eu tô exausta. Vou tomar um banho, o Senhor me renova para trazer mais um filho seu para essa terra. E eu achei lindo ela falar isso. Eu achei tão lindo ela falar isso. E ela agradeceu, porque ela disse que foi rápido e foi bendito, disse que renovou as forças dela. Ela disse, agora eu vou para casa descansar. E aí veio de Clay com toda a calmaria, o nome dele é Glória, o poder dos anjos, a mansidão dos anjos, e ele realmente é assim mesmo. Ele amansa a gente mesmo, aquele grandão com aquela voz assim que acalma as tempestades. Ele é a minha calmaria e me desenvolve muito espiritualmente. Não acredito em nada, mas se conduz em graça e em paz. E Deus o conserve assim. Mas eu moldei todo o meu estado de gestação, como seria o meu parto, conversando com Deus e dizendo como seria. E eu passei isso para algumas outras pessoas, o dom de você não sentir dor no parto, você acreditar, você tirar o medo, porque o medo faz você gritar, o medo faz o desespero, faz você pensar em um monte de coisa, e pessoas te falam um monte de coisa e te aterrorizam. As pessoas que já tiveram filho te aterrorizam. E eu quebrava quando a pessoa via, tá repreendido, pai, nunca na galáxia. Nunca na galáxia, meu parto vai ser maravilhoso. E teve uma colega aqui, uma conhecida aqui do bairro, que eu vi, ela me falou que estava grávida e vi, estava grávida. Aí eu dizia, não acredite no que os outros falam. Tire o medo. Seu parto vai ser maravilhoso. Vai ser assim, assim, assado. E quando eu encontrei com ela, ela me disse, foi exatamente como você falou. Que bênção. Minha irmã também, não. Eu disse como seria o parto dela, disse como seria o apelido da minha sobrinha na maternidade, que todos iam chamá-la de Branca de Neve. E assim foi, ela teve meu sobrinho 5 quilos, ela é hipertensa e ela teve normal, sem dor, o médico com medo de fazer o parto dela dar um eclâmpsia. Colocam sempre um remédio, né, para aumentar a contração, sentir dor. Ela não sentiu dor. Ela teve 3 gestações sem dor. É só você acreditar. Você molda a sua realidade do jeito que você quer. Se você tira medo, se você tira negatividade, você tem paz, você tem harmonia. Se você se apega ao Criador e você abençoa, você é abençoado.
Deus te abençoe.